Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos falar. É a última semana de julho, né? Aí vocês vão ter uns dias de descanso. Nós vamos ter, né? Se Deus quiser, das férias. Então, nós fizemos as apostilas e o material para vocês de junho e julho, né? Encerramos com as férias. Para não ficar essas 2 semanas pendentes, né? E olha só, a semana passada a gente falou da monarquia em Roma, né? Que tinha um rei. E agora nós vamos falar da República. É, a monarquia durou 244 anos, certo? E agora a República vai durar 217 anos. Então, não é qualquer coisa a política desses povos antigos. Durava muito, tinha muita autoridade, muita sabedoria lá entre eles, no nível deles daquela época, claro, né? A gente não pode comparar com o que eles faziam antes, há 2000 anos, com o que se faz hoje, né? Mas, enfim, era duradouro, né? E depois vocês vão ver que o Império vai durar 503 anos. Então, é bastante coisa, tá? Então, olha só. Durante a República, essas questões políticas se expandem. Você tem mais autonomia para os plebeus. Os plebeus ganham mais autonomia, mais direitos, e as questões políticas vão aumentando. E o ponto fundamental desse período são as invasões. O exército romano cresce muito e ele começa a dominar todos os povos em volta dele. Ele vai aumentando o seu território. Para você aumentar um território com guerras, você precisa de um exército. E um exército é caro, né? Vocês percebem que um exército é caro? Você tem... Olha só, quando você tem um exército, quando você declara guerra para alguém, você tem que manter um monte de homens comendo e vestindo, certo? E lutando. Você precisa ter os grupos de apoio. Naquela época também tinha os médicos lá daquela época, né? Que não era igual hoje, mas tinha. Você tinha os caras que treinavam, né? Os professores que ensinavam a lutar, que isso era muito sério. Então, tudo isso era muito dispendioso, tá? Então, foi na República que começam essas invasões. Eles invadem os gregos, os gauleses, e com isso tem muitas guerras, né? Tem as chamadas guerras púnicas. Era assim que eram chamadas, várias guerras que houve para conquistar território, manter território. Era uma coisa medonha, certo? Então, a Roma antiga vive em função dessas invasões, desses domínios de outros territórios. Vocês vão ter aí nos mapas mentais, quando eu falo de império, que eu vou falar agora, o domínio. Ela conquista toda a Itália, que hoje é a Itália, né? Aquela bota, parece uma bota dentro do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. Já expliquei para vocês, né? Olhem o mapa lá. O mar Mediterrâneo fica entre a África e a Europa, e tem que nem uma bota mesmo, ela tem a forma de uma bota, que é a Itália hoje. E naquela época eles eram Roma, e eles acabam dominando todo o império lá onde hoje é a Itália, e outros territórios por todo o Mediterrâneo, tá? Isso, como eu estou dizendo, é extremamente dispendioso, certo? E em 27, no ano 27 anos de Cristo, acaba o Império. Acaba a República e começa o Império Romano. Então, é dessa parte do Império Romano que a gente tem muitos filmes, né? Vocês já ouviram falar dos centuriões romanos, aqueles soldados, aquelas figuras que tem nos filmes, aquelas coisas de couro, de ferro, né? Umas coisas assim. Eu não consigo entender nem como que o cara aguentava carregar aquilo tudo e ainda lutar. E o Império Romano vai do ano 27, que acabou a República, até o 476 depois de Cristo.
Então, vocês têm que perceber um negócio interessante aí, tá? Durante o Império Romano, aparece Jesus Cristo. No ano 1 lá, ele nasce, né? Isso muda muita coisa, porque após Jesus, o povo começa a virar monoteísta. Os cristãos não acreditam em vários deuses, eles acreditam num Deus só. Então já é uma grande mudança. E o que Jesus pregava era paz, né? Então muita coisa vai mudar. Mas vocês acham que os romanos admitiam Jesus? Tanto que crucificaram ele, né? E crucificaram e eles perseguiam os cristãos, né? Eles faziam verdadeiras atrocidades. Para quem não sabe, os primeiros cristãos morreram queimados em fogueiras. Eles davam... nesse período você tinha, por causa de tanto gasto, o império começa a ter dificuldade financeira. Então, era um povo faminto, era um povo com dificuldade. Então, o que acontecia? Eles construíam aqueles teatros imensos e soltavam os leões e colocavam os cristãos ali para os leões comer. Isso não é mentira, isso é fato. Tem filmes sobre isso, tem livros sobre isso, né? E aconteceu assim mesmo. Então, os romanos, a princípio, matavam os cristãos mesmo, de maneiras torpes, né? E era um grande festival. Quando ia matar cristão ali na arena, dá para os leões comer. E aí, como não tinha energia elétrica, eles amarravam o cara num pau ali, molhava com óleo e queimava. Aquilo eram as luminárias da época, os cristãos iluminavam as arenas. Eu imagino o cheiro que não tinha tétrico, né? Tétrico. Tem um livro chamado Covades, um clássico da literatura, que eu tive que parar de ler várias vezes, que eu senti até o cheiro, né, das coisas que eles contavam ali, que é sobre esse assunto aí, tá? Os primeiros cristãos. E aí, era a república, o império, né, e aí eles tinham uma diversão. Quem ia às arenas para ver os cristãos serem mortos, ganhava pão e circo. Aquilo era chamado de circo, aquele teatro, né? Você tinha um espetáculo com os gladiadores lutando e os cristãos comidos pelos leões e essa coisa toda. Era terrível. Isso chamava a política do pão e circo, tá? Daquela época. Tá. Aí o Império Romano cresceu tanto, criou tanto gasto que ele não deu conta dele mesmo. E foi aí que começa a derrota deles, né? Que o Império Romano cai a sua ascensão, né? Ele vai perdendo os territórios e deixa de ser o grande Império Romano, né? Até 476 depois de Cristo. Mas é mais ou menos isso. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Beijo.